dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar encerrando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu vou estar lendo no capítulo 15, do versículo 50 até o 54, que fala assim: os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Essa é a nossa esperança, que um dia nós estaremos com o Senhor e esse corpo corruptível, se tornará incorruptível, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus, graças te damos por estarmos falando com o Senhor. Graças te damos por mais oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender, nos dê compreensão, esteja nos enchendo, Deus, de sabedoria do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Sobre os céus tu és, Senhor.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar e dar início, então, orar mais uma vez e dar início à nossa escola bíblica dominical, trabalhando o finalzinho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Oremos. Paizinho, orienta-nos, ó Pai, Deus nos dê sabedoria para que possamos contemplar, Deus, a graça do Senhor e visualizando a graça, Pai, ser, ó Deus, envolvidos por ela, ao ponto de vivermos essa graça no dia a dia, Pai, na família, na igreja, na nossa vocação, Pai, dentro da igreja, na nossa vocação fora da igreja. Nos dê sabedoria, intrepidez, ousadia, discernimento, Pai, para vivermos, ó Deus, os Teus projetos e padrões. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar então, irmãos, Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Vamos encerrar a vida aqui, a vida eterna, os dons, como usar os dons dentro e fora da igreja e como viver nos aspectos de dependência da ressurreição. Irmãos, eu venho lembrar-vos do Evangelho, as boas novas que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. A palavra Evangelho, irmãos, é uma palavra muito interessante, porque aqueles soldados que iam para a guerra, eles estavam na guerra e depois que o exército vencia a guerra, o evangelista era aquele que ia contar para o rei que eles venceram a batalha, né? Então, a batalha foi vencida por Jesus. E o evangelista, o evangelho, ele vem anunciar que Jesus já venceu a batalha, né? As batalhas já foram vencidas. Todas elas foram vencidas conforme nós aguardávamos a vitória do Senhor, né? Então o evangelista é aquele que vem correndo, né? Até chegar ali na cidade e dizer: olha, eu vim avisar, vencemos a batalha foi vencida, né? As boas novas sempre é de que a grande batalha que haveria houve e ela foi vencida, né? Então Paulo ele diz: olha, eu quero lembrar do evangelho, né? Da batalha, quero lembrar que vocês que Jesus já venceu, Jesus é o vencedor, e agora por ele ter vencido, existe um estilo de vida, existe um padrão de vida, né, dos santos, né, e esse é o projeto de Jesus, né, dos evangelhos. Jesus vem vencer, Atos conta que Jesus venceu, e as cartas agora, as cartas paulinas e Apocalipse vêm afirmar a vitória do Senhor para que a gente persevere neste evangelho, nessas boas novas. E as boas novas são boas novas da vitória do Cordeiro, né? O Todo-Poderoso venceu. Então, vamos aprender mais sobre isso, né? O que orienta em todo e qualquer trabalho ou ação dentro da igreja, fora da igreja, é o amor dele, né? O amor do Senhor, o amor ágape, não a falsa ideia de amores que se expressa com superficialidade, que sempre aguarda algo em troca, mas o amor verdadeiro, o ágape, ele fundamentado no amor incondicional de Jesus, é a base para tudo o que fizermos, né? Tudo o que vivermos, né? O capítulo 12, ele vai nos ensinar, assim como Romanos capítulo 12 também nos ensina, que a base da nossa ação é aquilo que já foi feito por Jesus. A base do meu amor é o amor de Jesus. A base do meu envolvimento com a igreja é o envolvimento de Jesus com a sua igreja, né? O amor incondicional de Jesus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, incapacitados a viver este amor. Mas isso não quer dizer que o Senhor não requeira agora de nós que venhamos então a ser capacitados a amar para glorificar ao Senhor com o amor que Ele deu de presente para nós como igreja dele, tá bom? Capítulo 1 ao 4 fala da base, o alicerce, a mensagem da cruz, a mensagem vitoriosa da cruz como base para a vida, né? O evangelho é a mensagem da cruz, na cruz, foi na cruz, né? Então a base é a cruz. Capítulo 5 a 8 desafia as atitudes cristãs a serem fundamentadas não na sabedoria humana, mas na sabedoria divina. Capítulos 9 a 11 fala dessas expressões de vida com Jesus, né? Como cultuar fundamentado na vitória da cruz, como cultuar com sabedoria divina, né? Como cear, celebrar
a Santa Ceia do Senhor, na lembrança de que o sangue derramado, de que o seu corpo foi dado por nós. E isso nos torna muito mais que vencedores, fundamentados na cruz. Foi na cruz, né? Como viver hoje aqui nossos dons, né? Como viver a vida eterna, né? Como viver nossos dons e pensar na ressurreição, dons e ressurreição fundamentados naquilo que também já foi feito por Jesus, né? Então vamos estudar que, embora tenhamos alguns capítulos, não é demorado e a gente vai chegar em bons termos, ok? Vamos dar um passeio primeiro numa síntese, né, daquilo que diz os capítulos 12 ao 16. Nos capítulos finais da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala de assuntos práticos para a vida dos cristãos. Enquanto estivermos aqui, precisamos desenvolver a maturidade fundamental e necessária para que a caminhada cristã seja cheia de frutos e para que a esperança da vida eterna não se transforme em uma teoria sem sentido, né? O que estamos fazendo aqui? Estamos aguardando a vida eterna e enquanto a vida eterna não vem, né, o capítulo 15 vai falar da ressurreição e vai trazer para a gente uma empolgação, o maior capítulo, né, de Coríntios, que é o capítulo 15, com seus 58 versículos, quer empolgar o nosso coração a ir para casa, né? Mas enquanto não vamos para casa, o que devemos fazer aqui neste lugar, né? Ao ensinar sobre os dons, Paulo fala que eles deveriam ser exercidos para edificação dentro da igreja, no corpo de Cristo, e não para orgulho do seu possuidor. O dom não é para a gente ficar vaidoso e orgulhoso. O dom é para ser aplicado no corpo de Cristo com muita excelência e com muito conhecimento. O dom é do Espírito Santo para a igreja, né? É um presente, né, para a igreja. Nesta parte, Paulo destaca o amor cristão em contraste com a vida soberba espiritual que alguns levavam. Ele também deu uma ênfase especial à pregação da palavra, em lugar de qualquer outro tipo de expressão dos dons, né? Porque através da palavra é que se gera maturidade. Conhecereis a verdade vos libertará. A igreja precisa sempre se libertar dos aspectos humanos, né, de dependência humana. A igreja precisa constantemente ser liberta, né, de dependências humanas. E a igreja tem muita dependência humana, então ela precisa muito de palavra, né? Paulo ensinou a importância e a centralidade da ressurreição na fé cristã. A ressurreição, a vida eterna, é extremamente importante na vida cristã. É por isso que Paulo gasta 58 versículos para falar sobre a ressurreição. Se não houver ressurreição, também não há cristianismo, irmão. Se não há ressurreição, se não há necessidade, né, de estarmos com Deus, não há um bom cristianismo. A ressurreição de Cristo é a certeza da nossa própria ressurreição. Capítulo 15, aí, seus 58 versículos que vale a pena ser lido, estudado, amado, apreciado, desejado. Finalizando a carta, Paulo incentiva a necessidade da igreja estar sempre unida e agir sempre a favor de quem está passando por necessidades espirituais de compreensão, de conhecimento, né, e de sabedoria, né? É sempre bom entender que a sabedoria é o grande presente que a soberania de Deus deixa para a gente usar enquanto a gente aguarda a nossa ressurreição, enquanto a gente aguarda a nossa transferência para a vida eterna. Sem sabedoria, nós não sabemos viver, nós não sabemos congregar, nós não sabemos falar, nós não sabemos sentir, muito menos pensar e muito menos nos vestirmos, ok? Vamos para o capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, né, dos presentes que o Senhor deixou, não quero ninguém ignorante. Então, Paulo vai dar aula agora no capítulo 12 sobre os dons espirituais, porque ele não quer ninguém ignorante acerca disso. E os dons espirituais, quando eles passeiam pela área da ignorância, eles trazem muitos problemas para dentro da igreja de Jesus, porque eles não são exercidos dentro da verdade dos dons espirituais, mas dentro das vaidades, né, de um propósito, né, de um propósito carnal acerca de dom espiritual. Então, quando os dons espirituais eles não servem para edificação, eles são para a glória de si mesmo, para a glória dos homens e não para a glória de Jesus Cristo, né? Para que o amadurecimento cristão aconteça, é necessário, então, conhecimento. A ignorância impede a visão correta dos ensinamentos de Jesus e também, como consequência, as atitudes decorrentes dessa ignorância não colaboram para o crescimento e edificação
da igreja. Então a gente precisa de amadurecimento, mas para que haja amadurecimento a gente precisa de conhecimento, para que haja conhecimento a gente precisa se fundamentar naquilo que já foi feito por Jesus, porque se a gente se esquecer e a gente começar a se apaixonar por essa terra, a ignorância chega e a ignorância impede a visão correta daquilo que é a verdade, e a gente não cresce, a gente não amadurece e a igreja também não é edificada, né, para ter maturidade espiritual. Fala, Mariana. Alcino colocou: o mundo está cheio de falsos professores. Paulo nos dá um exame para nos ajudar a discernir se o mensageiro é de Deus ou não é. Quem é de Deus? Primeiro, confessa que Jesus Cristo é Senhor. Segundo, não aceita facilmente as palavras de alguém que anuncia falar em nome de Deus. Terceiro, prova seus créditos descobrindo o que é e o que ensina a respeito de Cristo. O mundo está cheio de falsos professores, né? E aí os falsos professores são aqueles que não têm conhecimento e que não têm maturidade, né? Mas que são professores, que estão ensinando também a igreja, né? E Paulo, ele fala bastante sobre isso também, né? E inicia agora o assunto acerca dos dons, falando sobre essa necessidade de conhecimento, né? Sem conhecimento não há sabedoria, sem sabedoria não há ensino. Tem gente que não tem conhecimento, não tem sabedoria, nem está abrindo a boca dentro das igrejas, nem ensinando as igrejas, né? Ensinando nas redes sociais, ensinando nas músicas, né? Então, a gente precisa vigiar e passar tudo por um grande filtro, né? Para que a gente não trabalhe com esses falsos professores que nosso irmão Alcino está dizendo aí, né? A sabedoria humana do mundo gentio que guiava os homens aos ídolos os fazia agir de acordo com as próprias vontades deles. Diversos ritos que incluía bebedice, glutonaria, orgias sexuais eram feitos como expressões de religiosidade, né? E os falsos professores estavam dizendo que isso era a verdade, que isso era o caminho e era a vida. E um monte de gente gosta disso, né? A sabedoria humana, né? A falsa sabedoria também atrai um monte de discípulos, né? E parece que atrai muito mais discípulos a falsa sabedoria do que a verdadeira sabedoria, né? Porque quando a gente olha Mateus capítulo 7, você vê o grande envolvimento dos falsos profetas conduzindo uma multidão. E quando você vê a palavra sempre ela atrai uma pequena, não é nem pequena multidão, poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Nós vemos os 3 dons exercidos ali em Mateus capítulo 7, né? O povo estava expulsando o demônio, estava profetizando e fazendo milagre. Expulsando o demônio, profetizando e fazendo milagre. Muitos seguiam esses rituais, né? É interessante que a porta estreita ninguém gosta, né? O caminho estreito ninguém gosta, mas essa porta larga, esse caminho largo, ele chama a atenção. Mas Mateus 7 vai terminar dizendo assim que nós temos uma rocha para fundamentar aquilo que é a nossa espiritualidade. Cristo é a rocha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas parece que as pessoas gostam muito mais da sabedoria humana do que da sabedoria divina. As palavras e pensamentos destes religiosos eram guiados somente pelos seus desejos. No entanto, a vida cristã ela é diferente, irmãos. Paulo vai falar sobre ser guiado pelo Espírito, sobre fazer coisas, desenvolver atitudes fundamentadas no Espírito. E nesse desenvolvimento não haveria chance para 2 pensamentos, para uma conciliação entre os desejos da carne também e a frutificação do Espírito. Os membros da igreja de Corinto não poderiam viver um paganismo cristão, né? Isso é uma construção, né? Um paganismo cristão. Como viver no paganismo cristão, né? Era necessário romper os laços com a vida gentia antiga e começar a amadurecer. Pois por não haver muito amadurecimento, nem muito conhecimento entre eles, as heresias estavam soltas e os falsos professores estavam brincando e se divertindo ali no meio deles, né? Por não haver amadurecimento e nem muito conhecimento entre eles, as heresias estavam soltas. Ninguém que seja guiado pelo Espírito Santo pode pensar na ação salvadora e resgatadora de Jesus como algo maldito, ou transformar sua forma humana em algo condenável, um ensino que era muito comum naquela época, desonrando o Senhor, dizendo, não, Jesus nunca veio em forma humana. Por outro lado, ninguém pode reconhecê-lo como Senhor e reconhecer sua obra completa se não for através do Espírito Santo. Ou seja, há naquele que foi chamado pelo Senhor uma ação agora transformadora e eficaz que o conduz ao crescimento espiritual. Nenhum cristão cresce sozinho por suas próprias forças, nenhum cristão cresce fundamentado nas forças de outro cristão. Todo crescimento vem do Senhor e o fruto desse crescimento também vem do Senhor. Essa é a base para Paulo explicar sobre os dons e as utilidades do dom dentro da igreja.
Olha a frase de Calvino comentando isso tudo. Ele diz assim, olha, no tocante aos dons espirituais, ele prossegue corrigindo outro erro, visto que os coríntios faziam mau uso dos dons de Deus, visando ostentação e pompa, havia pouca ou nenhuma preocupação com o amor. Paulo então lhes ensina que a razão para os crentes serem enriquecidos por Deus com dons espirituais é para que seus irmãos sejam edificados. Ele, porém, divide o princípio em duas partes. Antes de tudo, ele realça que Deus é a fonte dos dons e, em seguida, uma vez estabelecido este fato, ele põe a discutir qual é o propósito do dom. Partindo da sua experiência pessoal, ele prova que as coisas em que eles se vangloriavam procedem da benevolência do Senhor para com os homens, pois ele os lembra quão ignorantes, estúpidos e espiritualmente cegos eram diante do Deus que um dia os chamou. Daí ser evidente que não tinham sido providos com estes dons, não através da natureza, mas através da imerecida benignidade, da imerecida graça do Senhor Jesus Cristo, aplicando, dando dom de presente para a igreja, para que a igreja edifique-se a si mesmo, edifique os irmãos, para que a igreja tenha esse projeto de edificação e maturidade espiritual. O que é o dom dentro da igreja? É o exercício que eu tenho dentro da igreja para que o meu irmão seja edificado. Interessante isso, né? Todo dom que Deus me dá visa a edificação espiritual do meu irmão. Então não é um dom para que eu cresça, para que eu amadureça, mas para que eu seja útil dentro da comunhão dos santos. Esse é o propósito do dom. Não é para que eu seja exposto como o mais importante, como o mais fundamental da igreja, mas para que o meu irmão amadureça. O meu dom é palavra, é ensinar. Então eu preciso que você amadureça. Eu preciso usar o meu dom para que os meus irmãos, sendo pastor, amadureçam acerca de Jesus. Não amadureçam acerca do pastor Edivaldo, não amadureçam acerca, mas amadureçam acerca de Jesus Cristo. Então esse é o desafio. Então o que tem que sobrar, o que deve sobrar é Jesus Cristo. No desenvolvimento dos meus dons eu vou deixando Jesus claro para as pessoas. Isso é extremamente fundamental e importante que o meu irmão que anda comigo amadureça a convicção de Jesus e amadureça a dependência também de Jesus Cristo. Os dons, eles vêm de Deus, ele opera tanto na distribuição dos dons, quanto na capacitação para a realização dos dons por parte dos cristãos. Os dons, eles são diferentes e são exercidos também em áreas diferentes. Os dons têm um fim proveitoso para a igreja, são manifestações do Espírito, a ação prática dele na vida dos filhos eleitos pelo Senhor, para que cumpram o seu propósito onde quer que estejam, o que quer que sejam. Você pode ser pastor e Deus deu para você este ministério. Você pode ser... daqui a pouco a gente vai falar dos vários dons que temos, mas cada um deles é importante, é fundamental. E hoje à noite eu quero pregar um pouquinho sobre Esther, no capítulo 4, e conversar sobre o propósito de Deus ter nos colocado nas conjunturas que vivemos, nos momentos históricos em que vivemos, para vivermos os nossos dons e talentos para a glória do Senhor. Todos nós temos talentos, todos nós temos dons. E cada um dos dons e talentos que Deus nos deu de presente são fundamentais e extremamente importantes dentro da igreja dele. Não tem dom mais importante do que o outro. Todos são fundamentais e importantes quando eles são entendidos, que têm um fim proveitoso para a igreja. São diferentes, são exercidos em áreas diferentes, mas são fundamentais, necessários para que o corpo de Cristo amadureça. Os dons não são mimos espirituais para crentes bonzinhos, ou os crentes melhorzinhos, ou os crentes mais esforçadinhos. Os dons são instrumentos de adoração e serviço, diaconia, diaconia consciente, feliz, sorridente ao Senhor. Não são para competição, o meu dom é esse e você não tem. Não são para mostrar quem sabe mais ou quem sabe menos, mas são privilégios daqueles que foram chamados, eleitos na eternidade. Primeiro, para amar o Senhor, também expressar esse amor e gratidão através de ações práticas no seu dia a dia e na sua vida eclesiástica. Paulo faz uma lista de dons e ele não coloca todos nessa lista, que é diferente da que está em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Mas ele certamente estava enfatizando aqueles que por algum motivo não estavam fluindo muito bem dentro da igreja. Então ele vai trabalhar isso com bastante sabedoria. Vamos lá, quais são estes dons ali de Paulo? Sabedoria, conhecimento, fé,
dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretações das variedades de línguas. Né? Então, são dons dentro da igreja, né, da igreja de Corinto, né, daquele contexto, dom de sabedoria. Eu tenho o dom da sabedoria, né? Mas Paulo está enfatizando e ao mesmo tempo, né, fazendo a crítica necessária para a maturidade e o uso correto do dom de sabedoria. Eu tenho o dom de conhecimento. Paulo está enfatizando e ao mesmo tempo corrigindo. Eu tenho a fé. Paulo está enfatizando e corrigindo. Eu tenho o dom de curar. Paulo está enfatizando e corrigindo. Eu tenho operações de milagres. Paulo está enfatizando e corrigindo. O meu dom é o dom de pregar, da profecia. Eu tenho os discernimentos de espíritos, né? Eu sou um psicólogo da fé, né? Eu tenho o dom de variedade de línguas, né? Eu falo italiano, francês, alemão, aramaico, hebraico, judaico, português, chinês, português. Chinês, na verdade, tem outro nome, né? Mandarim, né? E eu consigo interpretar tudo, né? Então Paulo vai colocar em ordem. Esse negócio estava assim, uma explosão eclesiástica, né? E Paulo tem que chegar agora com conhecimento, com sabedoria para ensinar, né, como que a igreja deveria agir e reagir com a possibilidade de ter todos esses dons, mas de maneira completamente desorganizada. Mariana. Alcino colocou. Marcos 13:11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É tão interessante esse texto, né? Porque os dons, além de nos capacitar a vivermos a comunhão dos santos, eles nos capacitam também a vivermos os desafios fora da igreja, né? E aqui, esse desafio apostólico aí para os apóstolos saberem entenderem, né, que eles estão desenvolvendo o apostolado, né? E daqui a pouco a gente vai falar do apostolado, e que no apostolado eles serão conduzidos, né, na presença de pessoas, e que eles estariam agora sendo entregues para darem bom testemunho, e que era para eles terem certeza de que eles estavam cumprindo com os propósitos do Senhor, e o Espírito Santo os iria conduzir e também capacitar, né? Muito bom. Observando a carta desde o seu começo, podemos ver que a sabedoria e o conhecimento não eram dons que estavam sendo bem aplicados pelos cristãos de Coríntios, né? Exceto pelas da casa de Cloé, que levaram a Paulo a necessidade de voltar a ensinar aquela igreja. O restante da lista, por causa da má aplicação, forma o padrão orgulhoso e imaturo do povo de Corinto, né? Então, nem a sabedoria, nem o conhecimento e nem os demais dons dessa lista, né, que você vê aí, estavam sendo bem usados, né, na igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto, ela não é uma base para a gente usar, por exemplo, os dons. Vamos usar esses dons aqui na igreja. Paulo está lembrando os irmãos que Paulo está corrigindo a anarquia espiritual que tinha se transformado a igreja dos Coríntios, né? Então, ele cita esses dons e não é um citar alegre. Olha que bom que vocês estão desenvolvendo esses dons dentro da igreja de Corinto. Paulo está dizendo, olha, vamos corrigir, porque senão vai dar muito problema, e já tinha dado muito problema. A igreja já estava muito imatura e orgulhosa pelo uso errado dos dons espirituais e daquilo que eles consideravam dons espirituais. Paulo está sendo didático, um bom ensinador, que começa seu ensino a partir das situações que estão sendo vividas por aqueles cristãos. Por causa do mau uso, eles estavam vivendo ciúmes, inveja, soberba, são sentimentos que precisavam ser combatidos. E Paulo, para enfatizar a necessidade dessa luta, faz um paralelo entre a igreja também, agora o corpo, né? O corpo humano é ele tem muitos membros, todos estão interligados para que haja bom funcionamento. Olha que sábio Paulo foi, né? Porque assim como o corpo é e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, né? Ele fala assim, olha, gente, vocês estão... Vamos lá, um é cabeça, outro é mão, outro é braço, outro são pernas, são pés, né? Mas tudo faz parte de um corpo só. E Paulo sabiamente fala isso, né? E diz, olha, o corpo é de Cristo, gente. O que Cristo faria, né, se ele fosse? O que Cristo faria se ele fosse a orelha? O que Cristo faria
ele faria, o propósito seria sempre o mesmo. O propósito sempre é Cristo, né? Agir como Cristo agiria, pensar como Cristo pensaria. Aí Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava, me vestia como menino. Mas agora, como que Cristo falaria? Como que Cristo sentiria? Como que Cristo pensaria? Como que Cristo vestiria? Como que Cristo agiria nas situações que o povo de Corinto agora tinha para viver no seu dia a dia, né? O corpo é um, e Paulo vai dizer em 12:12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito ao corpo de Cristo, que vocês representam na variedade de seus dons e talentos. Para mim foi uma boa, né? Essa fala de Paulo, assim, gente, não tem como. Se você tem qualquer um desses dons, você tem que usar qualquer um desses dons, né, como parte do corpo de Cristo, né? Seja sabedoria, então que seja a sabedoria de Cristo. É conhecimento, que seja o conhecimento de Cristo. É fé, que seja fé para realizar aquilo que Cristo deixou para ser realizado. Se é para curar, usar de terapia, que seja na mesma plataforma e base que Cristo usou. Se vai fazer milagres, que seja então os milagres que Jesus fez. Se é para profetizar, que seja para falar de Jesus Cristo. Se é para ter discernimento, que seja discernimento para ser misericordioso e ajudar as pessoas. Se é variedade de línguas que sejam usadas, né, no ir, no traduzir, né, coisas, no ensinar em vários outros dialetos. Né? Se é a interpretação, que também seja usado para a glória de Jesus Cristo. Né? Então, tudo tem que ter o propósito de fazer parte do corpo de Cristo e ter a mente de Cristo em atividade na família, na igreja, na vocação do dia a dia, né? Onde quer que estejamos, que a mente de Cristo, né, seja a nossa realidade, né? Que a mente de Cristo seja as nossas atividades, né? Que a mente de Cristo seja aquilo que nos conduz, né, a vivermos para a glória do seu nome. Essa ligação com Cristo foi feita por causa da ação dele mesmo em cada filho, sem ordem de importância, sem preferência. O que simboliza essa união é o batismo com o Espírito e o selo da salvação. E agora ele vai dizer assim, ó, pois em um só Espírito, ou seja, num só propósito, numa só definição, todos nós fomos batizados num só corpo, que é judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, que conduz para uma só realidade, o pensar e agir como Cristo pensa e agir como Cristo agiria. Isso é a igreja. Mas eu sou cabeça, que eu penso? Pensa como Cristo pensaria e age como Cristo agiria. A base espiritual, o batismo do Espírito nos leva a uma só realidade, cumprir com os propósitos de Jesus. Por causa dessa ação resgatadora de Jesus, ainda que exista então diversidade nos serviços distribuídos entre os filhos, elas não podem causar separação dos filhos. E o texto vai dizer assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, eu não sou a mão, eu não sou do corpo então, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, eu não sou o olho, então eu não sou do corpo, não, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo do jeito que ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, o corpo de Cristo. Não podem os olhos dizer à mão, mão, nós não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, pés, nós não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que aparentam ser fraquinhos são fundamentais e necessários. E o que nos parece menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem, comunhão dos santos, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, então todos sofram com ele. E se um deles é honrado, então todos se regozijem com ele. Somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Olha que interessante, irmãos. E dentro deste contexto, os membros nobres devem viver satisfeito, cada um com sua vocação.
Olha, eu estou satisfeito agora porque eu fui chamado Edivaldo e não fui chamado Mateus. O Mateus foi chamado Mateus, não foi chamado Mariana. Mariana foi chamado Mariana, não foi chamado Isabel. Isabel foi chamada Isabel, não foi chamada Raquel. Você foi chamado você. Você não foi chamado eu. Então glorifique a Deus individualmente. Você é corpo de Cristo e individualmente membro desse corpo. Pergunte para Jesus, Senhor, o que o Senhor requer de mim? E se sinta parte amorosa do projeto de salvação de Jesus Cristo, do projeto de adoração que Ele requer de você, do projeto de serviço que Ele requer de você, na família que você nasceu, no trabalho que você trabalha, na escola que você estuda, nas eventualidades do seu dia a dia, dentro da condição social que Ele te deu ou não tenha te dado. Você é dele, é para a glória dele, é para o serviço dele, é para a adoração dele. Qual é o fim principal dos eleitos de Deus? Glorificarem a Deus, serem felizes naquilo que o Senhor deu de presente para eles, na distribuição dos seus dons e talentos, né, que o Senhor deu de presente, né? E Paulo está ensinando para a igreja, ó, sejam satisfeitos com aquilo que o Senhor deu para vocês, né? Depois você lê de novo esses versículos maravilhosos aí de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14 a 28, né? Sobre estar satisfeito com aquilo que Deus deu de presente para nós. Paulo fala da unidade, da diversidade da igreja. O Senhor estabeleceu a união de pessoas que receberam dons diferentes, alguns mais evidentes, que precisam ter uma certa preeminência, outros menos evidentes, mas nenhum deveria ser considerado sem importância, independente daquilo que Deus te deu. Esteja satisfeito por saber que você também tem dons, né? Seja 2, seja 3, 4, 5, né? Multiplique isso, né? Primeiro com satisfação, porque a gente só multiplica aquilo que a gente faz com felicidade, né? Muito pelo contrário, todos deveriam estar juntos para o bom andamento da igreja, né? Assim, o que você faz? Eu sou dedo, e você? Eu sou o outro dedo, e você? Eu sou a mão, e você? Eu sou o braço. A gente se junta, irmãos. E quem sai vencendo, quem sai vitorioso com isso tudo é o reino de Deus, irmãos. A gente ama Jesus, a gente ama a palavra, a gente ama a igreja, e a gente sabe que a gente é parte da igreja, e a gente ama os outros membros do corpo de Cristo, e a gente vai buscar mais gente. Né? O automático da graça é maravilhoso, né? O exercício da consciência, do conhecimento da sabedoria, disso tudo é maravilhoso. A utilidade de cada membro, de cada dom, é vista na forma como ele faz o seu efeito dentro da igreja. Se o exercício de um dom por parte do membro da igreja revela somente que ele é orgulhoso por ter tal privilégio, ele não é útil. Por outro lado, se o membro tem o dom e não o desenvolve, não busca melhorar na sua área e multiplicar, ele também não é útil. É interessante a gente estar satisfeito, né? É interessante a gente desenvolver nossos dons. O interessante é a gente estar feliz, né? Sentir amado, alegre, em paz, animado com os dons e fazer isso para a glória de Deus, né? E é assim que a gente vai multiplicando o dom, com satisfação, né? A gente vai multiplicando os nossos dons e sendo útil no corpo de Cristo, sem a vaidade. Eu sou mais importante porque eu sou pastor. Eu sou mais importante porque eu sou presbítero. Eu sou mais importante porque eu sou diácono. Eu sou mais importante porque eu canto no coral. Eu sou mais importante por causa de... Não tem isso, irmãos. O importante é o satisfeito. O útil é o satisfeito, né? Coríntios era uma igreja cheia de problemas de imaturidade nessa área, que precisavam ser tratadas, e Paulo faz isso com muito amor. O modelo, né, é ser trabalhado agora no amor, né, ser informado, colocado na forma através do amor. Para encerrar o capítulo 12, mais uma vez ele estabelece uma lista de dons, agora com uma certa ordem, de acordo com o que é necessário para que a igreja amadureça e tenha crescimento espiritual, né? Ele coloca primeiro o apostolado. A palavra apostólica era a base para o ensino, né? Estrutura de ensino. Sobre este tema, vale lembrar que o apostolado era a marca do início da igreja e constituía um grupo seleto e definido pelo Senhor. Seus 11 discípulos, que também se juntaram depois Matias, porque Judas saiu. Depois entrou Paulo, que o Senhor chamou para ser o apóstolo aos gentios. João Calvino, falando sobre esse trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele ensina que há dons permanentes e também dons temporários, os quais foram usados no início para marcar a chegada e a propagação do reino de Jesus. E tem Jesus, tem os apóstolos, tem os 7 diáconos, né? Devido à especificação feita em Atos para o apostolado, podemos concluir que este é, então, portanto, um dom temporário. Atos capítulo 1, versículo 15 ao 23, né? Diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós,
começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Vou ler tudo de novo, tá? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, né, que esteve com Jesus, né, que contemplaram todo o ministério de Jesus, cognominado Justo, e também Matias. Né? A gente sabe que Matias ganhou, né, e foi acrescido aí ao grupo dos apóstolos, e depois Jesus foi pessoalmente chamar o apóstolo Paulo. Né? Algumas marcas do apóstolo, né, para a gente continuar. O apóstolo é alguém que Jesus chama pessoalmente. Jesus vai, vem, vamos andar comigo, né? Chama pela voz, né? Ei, Mateus, levanta, vem, vai andar comigo. Vem Simão, vai andar comigo. Vem André. Jesus chama, Jesus treina, né? Jesus anda com eles durante 3 anos, treinando esses apóstolos. Jesus envia, esses apóstolos reproduzem os mesmos sinais de Jesus, esses apóstolos escrevem sobre Jesus, aqueles que têm autoridade para falar sobre Jesus. Né? Então são as marcas do apóstolo. Né? O apóstolo é aquele que foi chamado por Jesus, né? Foi convocado por Jesus, foi treinado por Jesus, foi enviado por Jesus, né? Faz os sinais que Jesus fazia, e agora também podem escrever cartas, podem falar de Jesus, porque tem o testemunho de poder falar de Jesus, né? E fazem os sinais de Jesus. Né? Então, os apóstolos, eles têm um tempo, né? O apóstolo original, né? Lá, o apóstolo, esse dom maravilhoso, original aí de apostolado, né? Foi para os 12, depois veio para Matias e depois para Paulo. Né? Fora eles, né? Acabou o ministério do apostolado no sentido deles, né? De serem chamados, convocados, enviados a escrever alguma coisa. Né? Nós temos o dom do apostolado, que é muito parecido com o dom de chegar numa cidade, né? Começar um trabalho, começar a proclamação do evangelho, né? Ensinar a adoração, ensinar a Bíblia, né? Muito parecido com o trabalho do missionário, né? O missionário é um apóstolo, né? Ele chega, ele acredita, né? Ele prega o evangelho, né? Ele só não faz os sinais e maravilhas que Jesus fazia, né? Mas ele está lá para pregar o evangelho, que ele tem o privilégio de ter esse ministério. Né? Então, primeiramente, apóstolos. Né? Em segundo lugar, os profetas, que está totalmente relacionado à pregação da palavra. O profeta, a marca do profeta sempre é assim diz o Senhor. Né? Hoje o profeta pode dizer assim está escrito. Né? O Senhor não fala diretamente com ele, não fala com ele por sonhos, né? Não vai chamar ele individualmente e falar assim, meu filho, vem aqui que eu quero trazer para você uma realidade que você não conhece e ninguém conhece ainda. Né? Não, o profeta é aquele que é apóstolo, que tem o chamado para o apostolado, né? Não o apóstolo de Atos dos Apóstolos, né? E o profeta é aquele que agora não vai dizer assim diz o Senhor, né? Assim está escrito, né? Então ele está totalmente relacionado à exposição da palavra escrita de Deus, né? E é bom ele ser expositor da palavra de Deus, né? Ele falar versículo por versículo, não inventar doutrina, né? Em terceiro lugar, os mestres, né? Que são aqueles que administram, aqueles que são também os ensinadores da palavra. Depois, é interessante, ele vai dizer, né? Primeiro os apóstolos, né? Aqueles que acreditam e trabalham. Depois os profetas, aqueles que pregam. Depois os mestres, aqueles que são os ensinadores, os professores de Bíblia, né? Aqueles que vão ensinar tudo sobre a palavra de Deus, né? Aí depois, Paulo vai dizer, depois que vem os operadores de milagres. Depois que venham os dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. Nessa ordem, né, do depois, primeiro isso, depois depois que o apóstolo trabalhar, depois que o profeta pregar, depois que os mestres ensinar, se sobrar operador de milagre, se sobrar dons de curar, se sobrar socorro, governos e variedades de língua, né, se sobrar. Nessa ordem, na ordem de Paulo, os dons relacionados à palavra têm a primazia, até porque quanto mais conhecimento, olha a jogada de Paulo aí, né? Jogada espiritual dele, quanto mais conhecimento da palavra, mais a igreja irá desenvolver a sua maturidade no exercício dos dons que são legítimos e verdadeiros. Aí eu vou fazer um trocadilho aí. Quanto menos conhecimento da palavra, menos a igreja irá desenvolver a sua maturidade no exercício dos dons que são verdadeiros. Olha que perigo.
Quanto mais conhecimento, por isso que Paulo está desafiando, né? Primeiro apóstolo, depois profetas, depois mestres, né? Porque o apostolado, né? As profecias bíblicas, né? Assim está escrito, né? E o mestrado, onde a igreja é reunida para estudar panorama da realidade, contexto histórico das realidades, né? Trabalhar as línguas originais, hoje no nosso caso, né? Não no caso deles, né? Mas trabalhar o contexto, né? Quanto mais a igreja estuda, quanto mais a igreja se informa, mais a igreja ela tem autoridade para viver seus dons e talentos, né? Dessa forma, os que foram dotados de dons precisam procurar progredir para a edificação da igreja, ter zelo pelos dons recebidos, agindo então com sabedoria, para não se envolver com a vaidade dos que fazem e assim perder de vista o propósito ao qual se destinam os dons, né? Está escrito lá na Bíblia de Genebra, né? Perder de vista o propósito ao qual se destinam os dons, que é a maturidade da igreja. Igreja não pode ser menina, igreja não pode falar igual criança, igreja não pode sentir igual criança, igreja não pode pensar igual criança, igreja não deve agir como criança, igreja não deve se envolver na sociedade, se envolver no contexto eclesiástico como se fosse bebê, como se fosse criança. A igreja precisa de maturidade espiritual. Então, por isso, Paulo está dizendo assim, a gente precisa de apostolado, a gente precisa de profetas e mestres, né? Depois, a gente vai ver o que sobra. Porque se tem ensino, aí os dons vão prosperando, né? Se tem o ensino, se tem maturidade, se tem conhecimento, aí os dons vão se revelando dentro do corpo de Cristo, né? Daí não é mais os dons que a gente acha bonitinho por vaidade, são os dons que a gente tem necessidade de acontecerem dentro do corpo de Cristo para que a igreja responda às realidades, né, espirituais da igreja e às realidades sociais do seu contexto de existência, né? A igreja tem o seu contexto de existência, cada uma tem o seu contexto de existência, né? Para manter o exercício dos dons de uma forma eficiente e que realmente coopere com a igreja de Jesus, Paulo mostra o caminho excelente para toda ação na igreja, né? E agora vem essa maravilha, né, do amor de Jesus, né, que é o amor ágape, né? Vamos lá. Capítulo 13, vamos lá para o amor ágape, né, o caminho sobre modo excelente, né, como purificar, né, filtrar a igreja, né? Vamos lá, Mariana, participe. Adriana colocou: Deus nos ajude a viver esses dias como nos dias de Paulo. Pois é, muito bom, muito boa fala. Deus nos ajude a viver esses dias nessa consciência aí, né, da igreja de Corinto, né? Então, Paulo manda agora, ele abre a ferida e agora ele chega com a cura, né? Se não tiver ágape, vamos continuar doente. Se a gente não entender o amor de Jesus, se a gente não fundamentar tudo na cruz, nós vamos ficar doentes, né? Vamos ficar doentes no nosso jeito de falar, no nosso jeito de sentir, e no nosso jeito de pensar e no nosso jeito de se expressar. Se a gente não entender o que foi feito por nós na cruz do Calvário, se a gente não viver para a glória daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, se a gente não tiver necessidade de ressurreição por causa daquilo que foi feito na cruz do Calvário, perdeu tudo, está tudo perdido. A gente vai falar o que o mundo fala, a gente vai sentir o que o mundo sente, vai pensar o que o mundo pensa, vai expressar o que o mundo expressa sem amor, sem consciência do amor de Cristo e sem consciência de viver esse amor no nosso dia a dia. Que essa oração da Adriana aí seja a nossa realidade. Senhor, nos ajude a vivermos esses dias como nos dias de Paulo. Nos ajude não a vivermos a decadência da igreja de Corinto, mas a vivermos o desafio de Paulo para a igreja de Corinto, né? Que possamos ser tocados, né, pelo amor da graça divina. Fale, Mariana, enquanto eu tomo uma água. Adriana colocou: para sermos missionários ajudando em oração e pregação da palavra do Evangelho. Nos capacite e nos use de sabedoria da tua palavra, para que sejamos conforto e amor. Amém. Muito bom, Adriana. Está toda iluminada pelo Espírito Santo aí. É isso aí, minha irmã. Sejamos isso aí mesmo. Em nome de Jesus. Seguindo o ensino sobre dom, Paulo progressivamente leva os cristãos a falar como a Adriana falou agora, né? Leva os cristãos de Corinto a entenderem o que é mais importante. O assunto sobre dons não acaba, mas Paulo abre um parêntese para falar sobre o fruto do Espírito, que é o amor. E é engraçado, né? Embora Paulo diga o amor é dom, o amor não é dom. Amor é fruto. Amor é consequência de vida com Deus.
O amor não é dom, irmãos. O amor não é dom do Espírito, não é dom do Espírito Santo. Eu não amo porque eu não tenho dom. Isso não existe, irmãos. A partir do momento que o amor de Cristo, a consciência do amor de Cristo entra na nossa mente, e a gente passa a vivê-lo, primeiro a favor de mim mesmo e depois a favor do meu irmão. Por isso que quando Jesus nos desafia a amar, ele fala assim, amar a Deus como a gente ama a si mesmo, amar o próximo como a gente ama a si mesmo, né? Então a gente entende esse investimento do amor, da graça de Deus por mim, aí isso me deixa estupefato, isso me deixa feliz, pleno, alegre, né? Com muita paz no coração, com muito ânimo, né? Aí a partir desse amor é que o meu amor começa a fluir, né? Mariana, quer continuar? A Adriana está falando aí, quer falar? Fale. A Adriana completou. Faz forte cada um de nós e obrigado por entender e ter paciência com cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Interessante, né? Porque o Senhor vai trabalhar no nosso coração, né, com a consciência do amor. E a partir da consciência do amor a gente vai frutificar isso, né? Muito bem. O amor, então, não é dom, mesmo sendo o título colocado pelo tradutor, João Ferreira de Almeida, para ligar um assunto, um capítulo 2 ao outro, a gente precisa entender que o amor é fruto, né? Dentro dessa questão dos dons, Paulo quer ensinar um caminho excelente para o desenvolvimento desses dons, né? O amor, o que orienta todo e qualquer trabalho ou ação dentro da igreja é o amor de cruz de Cristo Jesus, não a falsa ideia de amor que se expressa com superficialidade, que espera algo em troca, mas o amor verdadeiro, fundamentado no amor incondicional, justificador, amoroso, santificador, glorificador de Jesus Cristo. Dom é consequência do fruto do Espírito Santo chamado amor. E Paulo está desafiando que todos os nossos dons sejam exercidos com amor. Então, dentro dessa questão dos dons, a gente vai entender, né, que a gente só sabe desenvolver dom quando a gente vive o amor, quando a gente entendeu o amor. E quando a gente entendeu a justificação, quando a gente já entendeu a cruz, né? Porque a pior coisa que existe é alguém tentar pregar a cruz sem entender o valor dela, né? O valor da cruz é muito, muito profundo, né? Ele é justificador, ele é consolador, né? Ele traz esperança, ele é motivador, ele é motor, ele é razão da nossa existência, né? Ele é propósito da nossa existência. Nós somos plenos em Jesus, então a gente vive essa plenitude no dia a dia. A gente vive essa plenitude na família, a gente vive essa plenitude nos relacionamentos, a gente vive essa plenitude nos nossos dons espirituais, a gente vive essa plenitude no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa escola. O problema é quando a gente não entendeu ainda a cruz, a gente não entendeu o quanto é importante viver aquilo que Jesus já deixou para nós. O termo usado aqui é ágape, palavra grega que significa amor, afeição, estima, sendo a mais sublime virtude cristã. É usada para designar a essência de Deus, o amor entre Deus e Jesus, o amor a si mesmo, de Jesus para mim, para você. É somente tendo como base esse amor que as atitudes cristãs passam a ter valor. Mariana. Alcino colocou. Quão abençoada seria a igreja se todos os seus membros cumprissem com seu dever. Em lugar de cobiçar os postos mais altos ou os dons mais esplêndidos, deixemos que Deus nomeie seus instrumentos e aqueles que operem sua providência. Trabalhemos para somente glorificar a Deus. A igreja está no processo, né? É interessante que a igreja está no processo. Qual é o fim principal da igreja? Né? Glorificar a Deus. E a gente cria regras, né? Qual é o fim principal da igreja, né? Glorificar a mim, né? Para que eu seja feliz, né? Glorificar a Deus, né? E ser feliz na glória do Senhor, né? No glorificar no nome do Senhor. O segredo da felicidade é o Jesus ser glorificado, né? O segredo da felicidade é entender o amor dele, né? E aí assim a gente vai cumprir com os propósitos. Mas qual é? A gente tá na chuva, né? Está se molhando, né? Para entender isso, né? A gente vai entender. Muitos vão entender isso, né? E muitos vão glorificar o nome de Jesus, como a Adriana está dizendo aí, Senhor, nos ajude a vivermos esses dias, né? Como nos dias de Paulo. Nos ajuda, nos impacta, Senhor, com teu amor, para que o seu amor produza em mim os desafios de
glorificar o Senhor com os meus dons e talentos na minha família, na igreja, no meu dia a dia, né? Fora da igreja, onde quer que eu esteja. Né? Somos a igreja de Cristo em treinamento e aleluia, como disse a Adriana, né? Ele tem paciência conosco, né? Ele tem paciência comigo, Adriana, ele tem paciência com você, ele tem paciência com o Alcino, ele tem paciência com as muitas vezes que a gente se apaixona, cria raízes novamente com este mundo e a gente perde de vista tudo aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, para a gente ter necessidade do céu e não da terra, né? O que Jesus fez por mim na cruz é para que eu tenha necessidade do céu e não necessidade da terra, né? Só que a gente se esquece disso e a gente transforma a nossa necessidade em terra e não em céu, né? Por isso que daqui a pouco a gente vai ler o capítulo 15, porque a nossa necessidade tem que ser a vida eterna, não essa vida transitória. Paulo vai dizer assim, ainda que, né? Isso é uma ideia, né? Está trabalhando com hipótese, né? Ainda que eu fale língua de homens, todas, fale língua dos anjos, né? Isso aí é uma invenção deles lá. Se eu não tiver amor, se eu não tiver compreensão, se eu não tiver estrutura, eu serei como um bronze que faz barulho, como um símbolo que faz barulho, eu serei apenas barulhento. Ainda que, também é uma hipótese, eu tenho o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios, eu conheça toda a ciência, ou seja, sou extremamente inteligente. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, isso nada tem valor, irmãos, se a base não for o amor da cruz, não for aquilo que Jesus fez por nós, o amor. Então não faz sentido. Ainda que, mais uma hipótese, eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Eu sou tão pão duro que eu não faria isso, né? Por isso que é uma hipótese, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu até entregue o meu próprio corpo, olha que abnegação, para ser queimado, isso for feito sem amor, não tem proveito nenhum. Tudo que eu faço, que não tem como base Jesus Cristo na cruz do Calvário, o amor incondicional dele, não faz sentido nenhum. Se eu acordo sem me lembrar de que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, eu deveria ficar dormindo. Se eu vou trabalhar sem lembrar que eu tenho o propósito de desenvolver meus dons no trabalho, eu não deveria nem trabalhar. Se eu vou constituir família que não seja para a glória de Deus, eu não deveria nem constituir família. Tudo que eu for fazer, que não é fundamentado no amor de Cristo, naquilo que foi feito por mim, eu não deveria nem fazer. As coisas simples do dia a dia, quer comer, beber ou fazer outra coisa qualquer que não tenha como base o amor de Cristo para que seu nome seja glorificado, eu não deveria sair de casa. E aí é uma boa orientação para nós, tudo que eu for fazer, que não seja para a glória de Deus, que eu não faça. Mas que tudo que eu for fazer seja para a glória de Deus e então eu faça, eu possa colher os frutos de Jesus ser glorificado naquilo que eu vou fazer. E aquilo que eu for fazer, que não seja para a glória de Deus, Senhor, corte minhas mãos, corte meus pés, corte minha cabeça, porque não faz sentido, não tem proveito nenhum, é vaidade, irmãos. E aqui Paulo está consertando a igreja. Ainda que, se não tem como base aquilo que foi feito na cruz do Calvário, não faça. Isso é interessante, isso é bem interessante, né? Isso tudo que eu não faço, que não é para a glória de Deus, que não é baseado no amor de Deus, é meninice, é vaidade, é superficial, é sem proveito. E aí Paulo começa a dizer, esses dons que vocês dizem, eles têm amor? O que vocês fazem no dia a dia, o relacionamento de vocês é baseado naquilo que foi feito por Jesus? Senão não tem proveito, não vale nada, você não vai ser nada, nada vai acontecer, nada vai ser proveitoso. Que conserto, né? Não há aproveitamento dos dons do corpo de Cristo sem que seja baseado no fruto do Espírito Santo, que é o amor incondicional de Jesus por mim na cruz do Calvário, o amor vencedor, poderoso, onipotente, onisciente, o amor de Jesus que se coloca presente, Emmanuel, comigo, para ensinar tudo sobre ele. Ter talento sem fruto é vaidade dentro do corpo de Jesus, e dessa ausência surge muita confusão dentro da igreja, irmãos.
O Manual do Verdadeiro Amor ensina que todos os dons dentro da igreja são dirigidos por essas regras do amor ágape. O amor é paciente dentro da igreja e fora da igreja. O amor é benigno dentro e fora da igreja. Não arde em ciúmes dentro e fora da igreja. Não é ufanista dentro e fora da igreja. Não é soberbo dentro e fora da igreja. Não se conduz inconvenientemente dentro e fora da igreja. Não procura os seus interesses pessoais dentro e fora da igreja. Não é exasperado dentro e fora da igreja. Não se ressente do mal dentro e fora da igreja. Não se alegra com a injustiça dentro e fora da igreja, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre por causa da verdade, por causa do amor. Tudo crê por causa da verdade do amor. Tudo espera por causa da verdade do amor. Tudo suporta por causa da verdade e por causa do amor. O amor ágape nunca acabará, mas havendo profecias, desaparecerão. Ele se cumpriu. Havendo línguas, elas cessam. Elas não são necessárias. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha que projeto de restauração maravilhoso para a igreja de Corinto, né? Vocês estão fazendo tudo errado, porque a base não é o amor, e por não ter o amor como estrutura, não tem as consequências do amor, né, que é a parte prática maravilhosa do amor ágape. Então, nessa busca por dons espetaculares, né, entre os membros da igreja de Corinto, os fez esquecer a essência de tudo. O ágape de Jesus, o amor incondicional, perdeu o valor. E sem essa percepção necessária, os dons foram barulhos, seriam barulhos sem sentido, ações sem fundamento, e iriam passar, acabar, sem deixar nenhuma marca importante no meio da igreja de Cristo Jesus, no meio da sociedade. Se a gente não entende o que foi feito por nós na cruz do Calvário, não há santidade, não há vida eclesiástica, não há vida social, não há vida missionária, não há vida. E não há necessidade nenhuma de glorificação. Não há necessidade nenhuma de vida eterna. A gente quer viver só o aqui e agora e o mais imediatista possível. A gente perdeu a paciência, a gente não espera mais o tempo de Deus, porque a gente quer viver os dons espetaculares dentro da igreja, onde quem tem que ser mais importante dentro da igreja sempre sou eu mesmo, né? Uma grande virtude que deve ser mostrada pelo cristão é o valor que ele dá àquilo que faz para o Senhor. A dedicação, empenho, zelo são vistos através do seu trabalho como forma de adoração, gratidão e satisfação. Não se prendendo, portanto, a essas coisas como se fossem suas por direito, e nem impedindo outros de desempenhar os mesmos dons, ainda que esteja exercendo junto ou chegando, né, para somar, né? Eu não sou pastor para sempre, né? Tem pessoas que vão chegar, vão aprender a ser pastor, então eu não posso ter ciúmes disso. Vamos junto, né? Você não é presbítero para sempre, né? Vai chegar pessoas que vão aprender, né? E daqui a pouco Deus vai levar você para a eternidade. Daí a gente tem que deixar alguém, né? Você não o seu cargo não é o último e único, né? Ele tem sempre alguém para a gente orientar e ensinar dentro dos padrões de amor. Então a gente vai exercendo junto, né? A gente vai aprendendo junto, né? A gente vai amadurecendo junto para glorificar junto o nome de Jesus. Todo trabalho feito aqui, através da ação de cada cristão, precisa evidenciar a certeza da espera que temos por algo maior, melhor. Ainda estamos vivendo somente uma parte, né? Vendo só um pedacinho. Mas quando o perfeito voltar, viveremos plenamente a satisfação de servi-lo pessoalmente e adorá-lo pessoalmente. Sem cultivarmos essas expectativas, seremos sempre meninos na vida cristã e teremos atitudes infantis em todas as áreas. O amor é a consciência do que foi feito na cruz. Também é a gratidão profunda pela compreensão da graça que, olha, basta, né? Não vou dizer o nome do autor disso, né? Mas está na devocional da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, o amor. O que é o amor, né? Paciente. Onde? Dentro e fora da igreja. É benigno. Onde? Dentro e fora da igreja. Não arde ciúmes. Onde? Dentro e fora da igreja. Não é ufanista, dentro e fora da igreja. Não é soberbo, dentro e fora da igreja. Não é inconveniente, dentro e fora da igreja.
não é interesseiro dentro e fora da igreja, não é exasperado dentro e fora da igreja, não é ressentido. Eu estou tão ressentido, estou tão magoado. Para com isso, meu irmão. Dentro e fora da igreja, não se alegra com a injustiça dentro e fora da igreja, regozija-se com a verdade dentro e fora da igreja, sofre tudo dentro e fora da igreja, crê no Senhor Jesus Cristo, na graça poderosa, no amor, na paz, na cruz, na justificação dentro e fora da igreja, e passa pelo processo de esperar, viu? Tudo tem que esperar, né? E ele passa a ser suporte, no sentido de aguentar, né? Tudo suporta, né? No sentido de ajudar o outro a crescer e a amadurecer. Então, é muito interessante o amor, irmãos. O projeto dele não é acabar, é reavivar. O amor precisa ser reavivado diariamente. Por isso que uma das igrejas vai dizer assim que ela esqueceu o primeiro amor. Ela se afastou do projeto inicial, né? E a gente tem facilidade de se afastar do projeto inicial quando a gente não tem o bom hábito da vida devocional. Porque a gente está aguardando Jesus voltar, Mateus 25, né? E isso não se faz com lâmpada sem azeite, ou com azeite pela metade, né? Então, em nome de Jesus, se você não tem vida devocional ainda, você está completamente errado, dando trabalho para sua família, dando trabalho para suas lideranças, com certeza, dando trabalho para a sua igreja, né? Dando trabalho onde quer que você esteja, você vai dar trabalho. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, tenha vida devocional, estude as Escrituras, né? Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a sua Bíblia hoje, né? Então, quando a Bíblia diz, quando Josué diz lá, Josué 24:15, né? Fala assim: escolham a quem vocês querem seguir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Servir ao Senhor quer dizer, nós vamos ter vida devocional, nós vamos ter tempo com a palavra de Deus, nós vamos amar a palavra escrita de Deus, nós vamos amar o Deus da palavra, né? Nós vamos amar o Deus da palavra, vamos amar a palavra de Deus, vamos amar a sua igreja, desenvolver nossos dons e talentos com amor dentro da igreja, vamos amar o nosso irmão, porque ele faz parte do corpo de Cristo, e vamos pregar o Evangelho, para que o povo tenha esperança de vida eterna, não de vida transitória. A nossa esperança não é transitória, né? Paulo vai dizer que se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes, né? Então é engraçado, né? Tem gente que só quer crescer neste mundo, né? E a oração dele: Senhor, me dá, né? A sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá, né? Então, nossa estrutura não é a nossa estrutura para viver eternamente nessa terra, mas para servir o Senhor com amor nessa terra, né? Participação, Mariana. Dona Marlene colocou: Pastor, todos os problemas que passei nesses últimos dias foi para saber que Deus realmente é o Todo-Poderoso. Posso sentir Deus muito pronto na minha vida. Como foi bom e maravilhoso. Como foi bom, como foi bom e maravilhoso, né? Dona Marlene é um testemunho vivo de graça, né? De mulher que cola nos pés do Senhor, né? E tem visto, né, as coisas sobrenaturais no sentido muito ordinário da palavra acontecer na vida dela, né? Deus abençoe muito, minha irmã, muito mesmo. Paulo trabalha a meninice dos coríntios, né? Eles eram imaturos na fé, nos relacionamentos e no exercício dos dons. É necessário crescer, irmãos, deixar de falar, sentir e pensar como criança, como menino, deixar de fazer as coisas como se tudo fosse para nós mesmos, né? Como se fôssemos o fim principal de tudo, de todas as coisas. Quando deixamos as coisas de menino, começamos a considerar as coisas de uma forma muito melhor. Somos aptos para ver que o amor é maior até mesmo que a fé e a esperança. Agora permanecem, né, a fé, a esperança e o amor. Aí é o que Paulo diz: estes 3, porém, o maior desses é o amor. Ele está falando de ágape, irmãos. Está falando da realização de Jesus na cruz do Calvário, né? A fé, esperança e amor, né? Qual é a base da minha existência? A fé, a esperança ou aquilo que Jesus fez? E Paulo vai dizer: olha, aquilo que Jesus fez é maior, né? Interessante, né? Vamos para o capítulo 14? E aí no capítulo 14, né, a gente vai pensar na comunhão dos santos, né? Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, olha a essência: procurai progredir. Para quê? Para que a igreja seja edificada, né? Olha que interessante, que segredo de multiplicação dos dons, né? Para que a igreja seja edificada, né? Ágape na comunhão dos santos, né? Para que a igreja seja edificada, né? Por que eu tenho que ter dons? Por causa da igreja, por causa do reino.
para que o reino de Deus cresça, né? Os dons, lembrando que os dons são usados dentro do corpo de Cristo, né? Para que a igreja esteja amadurecendo e crescendo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, quer multiplicar seus dons, melhora a sua atuação na edificação da igreja, né? O corpo de Cristo, na comunhão dos santos, né? Após colocar a discussão dentro da apropriada estrutura do amor, Paulo passa agora a encorajar os coríntios a reconhecerem o valor dos dons espirituais, né? Quando ele fala isso lá na Bíblia de Genebra, né? Após colocar a discussão dentro da apropriada estrutura do amor, Paulo passa a encorajar os coríntios a reconhecerem o valor dos dons espirituais, né? Então, qual é o valor dos dons espirituais? Eles precisam ser exercidos dentro do corpo de Cristo, mas agora com essência, né? Com a graça, tá bom? A base é o amor, seguir o amor, procurar com procurar com zelo os dons espirituais, principalmente que haja maturidade, né? Por isso a ideia de profecia, por isso a ideia de assim diz o Senhor, né? Assim está escrito, né? O desenvolvimento do apostolado, o desenvolvimento das profecias, o desenvolvimento dos mestres, ou seja, o ensino dentro da igreja. Paulo está desenvolvendo que a igreja se ensine, que todos os relacionamentos tenham como base o ensino. Neste reconhecimento do amor de Jesus que leva para a maturidade, Paulo orienta os coríntios a priorizarem a profecia, a exposição da palavra, o apostolado e o ensino. Corinto era uma igreja imatura, orgulhosa, e as consequências deste perfil são os diversos problemas descritos desde o primeiro capítulo: divisão, imoralidade, idolatria, falta de amor fraternal e agora problemas no desenvolvimento dos dons. Em nenhuma outra carta de Paulo ou de outros escritores encontramos tantas especificações acerca de um dom, né? O dom que eles mais amavam, o dom de línguas, que refletia toda a vaidade e orgulho que eles tinham. Falar em outras línguas foi visto em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a anunciar a mensagem da salvação para as pessoas de diversos lugares, de outras línguas, os quais falavam línguas diferentes. Todos ouviram as verdades do Evangelho na sua própria língua materna, era a língua humana. Foi o acontecimento predito pelo profeta Joel, em Joel 2, cumprindo o estabelecimento da igreja, né, quebrando aquela maldição da distribuição de tantas línguas ali em Gênesis 11. No entanto, nesta carta encontramos essas outras línguas causando não a edificação, não a propagação, a adoração do Senhor Jesus Cristo, a propagação do Evangelho, mas divisões e questionamentos, muitos questionamentos dentro da igreja e também facções dentro da igreja. Ao que parece, as línguas faladas por alguns membros não eram línguas estrangeiras, como ali em Atos, mas línguas diferentes da linguagem humana, como uma forma de êxtase espiritual que ninguém entendia. Não havia, portanto, nenhuma edificação, nenhuma proclamação, somente demonstrações de espiritualidade. Então chegava um estrangeiro ali na igreja de Corinto, falava em outra língua humana, nem alguém, vamos supor, alguém chegava lá e falava o latim. Então, vinha lá da Itália, falava o latim. Então, tinha alguém ali também que falava latim. E falou assim, não, eu vou ajudar porque eu vou traduzir o que ele está falando. Eu vou interpretar o que ele está falando. E era interpretado. Isso trouxe um pouco de ciúmes, porque chamava a atenção. Falou assim, tem um estrangeiro lá na igreja. Aí alguém chegava assim, eu também sei falar em outras línguas. Né? E saía as línguas de êxtase espiritual que ninguém entendia, né? Mas tinha os engraçadinhos, eu estou entendendo o que ele está falando, ele está dizendo, olha, Deus está dizendo isso, está dizendo aquilo, mas tudo isso, irmãos, vaidade, fruto de ignorância, fruto de demonstração de espiritualidade infantil e imatura, que são as brigas, né? As crianças brigando, né, no seu berçário espiritual chamado Igreja de Corinto. Crianças brigando no berçário espiritual chamado de Igreja de Corinto, né? Então, isso estava trazendo uma grande confusão ali. Paulo mostra o caminho excelente do amor e do crescimento ao educadamente ensinar que o ensino e exortação através da pregação da palavra era muito mais importante que todo o movimento de falar em outras línguas, fossem elas estrangeiras ou não humanas, que estavam acontecendo dentro da igreja. As pessoas precisavam ouvir e entender a palavra e não simplesmente participarem de reuniões onde várias pessoas falavam coisas que ninguém entendia ou interpretava. Isso não era proveitoso. E aí Paulo vai dizer, capítulo 14, agora, porém, irmãos, eu vou ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Qual é o valor de ensinar numa língua que ninguém entende, né? Eu vou chegar na igreja hoje,
Vou começar a transmitir agora falando uma língua que ninguém entende. Ninguém entende, né? Uma língua que eu vou criar, né? Uma língua que eu vou inventar, né? Mas eu vou estar aqui, né? Assim, aí todo mundo fala, nossa, que legal, né? Esse pastor fala uma língua que ninguém entende. Olha que vaidade, né? É uma língua que eu inventei, uma língua que eu aprendi, né? Aí Paulo fala assim, olha gente, isso não é legal. Paulo vai chegar a fazer, eu prefiro falar 5 palavras que vocês compreendam e amadureçam do que falar 10.000 palavras que ninguém entende, ok? Paulo compara esse movimento como sons de instrumentos que precisam ser tocados apropriadamente para que sejam reconhecidos. Da mesma forma, nossa espiritualidade precisa ser mostrada através de ações claras e eficientes que revelam a nossa intimidade com Jesus e que sejam reconhecidas com facilidade, compreensíveis dentro e fora da igreja, né? Nossa vida com Deus, nossos relacionamentos com os irmãos têm que sempre ser pautados, né? Ensino, muita palavra, né? Por isso que Efésios fala assim, falai entre vós com salmos, com hinos, né? Falem entre vocês, né, com a palavra de Deus. Que o assunto não seja futebol, que o assunto não seja novela, que o assunto não seja filme, mas que o assunto seja palavra, meu irmão. A gente tem pouco tempo, né? A gente tem que aproveitar o nosso tempo com aquilo que é santo, né? Com as escrituras do Senhor, né? Aprender, estudar as escrituras, né? Ter tempo, né? Com a palavra escrita do Senhor. Assim vós, se com a língua, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele também estrangeiro para mim. Né? O propósito não é causar dúvida, o propósito é causar informação, o propósito é informar, o propósito é formar, o propósito é transformar, o propósito é ser transformado, né? Esse é o projeto nosso na vida das pessoas, né? Não ser um livro que não se lê, não ser uma voz que não se ouve, né? Não ser interpretado e visto como alguém que é sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Jesus Cristo na vida daqueles que Deus já colocou do nosso lado, dentro da igreja e também fora da igreja, né? Olha, Paulo trabalhando no nosso coração para sermos sal da terra, luz do mundo e o bom perfume de Jesus, né? Precisa haver um progresso no exercício dos dons, uma busca constante para que, através dos dons, as igrejas sejam edificadas. O dom de línguas trazia muita confusão, muito mais confusão do que ordem, então Paulo fala de uma interpretação, um outro dom necessário para complementar o dom, né, confuso que era o dom de línguas. Né? Olha que Paulo está falando assim, ó, primeiro, né, apostolado, depois profeta, depois mestres, né, primeiro, depois, aí sim, depois, né, a gente vai ver se está certo o que vocês estão trabalhando aí em termos de dons aí dentro da igreja, né? E aí Paulo cria o dom de interpretação porque está virando uma confusão. Aí se é um dom que não é verdadeiro, né? Se é uma língua que não existe, aí como que vai falar dentro da igreja uma língua que não existe? Aí Paulo fala assim, se tiver uma língua que não tiver intérprete, que não se fale mais a partir de hoje dentro da igreja. Mas que intérprete? O intérprete de uma língua estrangeira, uma língua que se conhece, né, dentro do contexto mundial, uma língua que seja verdadeira. Né? Porque estava acontecendo línguas falsas dentro da igreja, e olha a confusão dessa igreja imatura, nova e infantilizada, né, por causa do desespero da vaidade dos dons. Neste ponto é interessante lembrar que Paulo está conduzindo uma igreja doente e infantil à cura de suas visões distorcidas e do cristianismo e ao amadurecimento. A possibilidade de interpretação que Paulo fala é para recolocar os cristãos coríntios dentro de da importância do entendimento, do conhecimento, da maturidade acerca da palavra. Nada, nem um êxtase emocional é mais importante que a pregação da palavra, para que ela possa ser entendida, para que a mente possa ser usada, para que haja então transformação. Orar com o Espírito, também orar com a mente, cantar com o Espírito, também cantar com a mente, para que o outro entenda e ele possa dizer amém, porque o propósito do dom é o outro. O propósito do dom é amar o outro, né? Se sentir amado por Jesus, né? E amar o meu irmão.
para que ele amadureça, né? Para que ele deixe de ser menino, né? O projeto nosso de relacionamento com os nossos irmãos em Cristo Jesus, com a nossa família cristã, é a nossa maturidade e a maturidade deles, né? A gente está deixando de ser menino, a gente está deixando de falar igual menino, a gente está deixando de sentir igual menino, está deixando de pensar igual menino e se expressar, né, dentro da igreja e fora da igreja como menino, né? Esse é o propósito, a gente vai entender. A chave é o entendimento, é ser claro, simples e claro para que haja instrução, né? As 5 palavras com entendimento são que gera instrução e transformação são muito mais importantes que 10.000 palavras em outras línguas onde ninguém entende nada, conforme diz Paulo em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19. As línguas se transformaram em mau testemunho, as línguas são mau testemunho para os incrédulos, por isso João Calvino em seu comentário afirma que para ele elas são negativas. Quanto a mim, porém, considero o termo no sentido negativo. É João Calvino falando como certas expressões ininteligíveis, confusas, enigmáticas, como se Paulo houver escrito. Ninguém entende uma só palavra do que se diz, né? Porque não tem propósito, não tem projeto de edificação espiritual. Paulo, mais uma vez, exorta os cristãos a deixarem de ser meninos e amadurecerem. O contexto é o dom de línguas relacionado agora ao incrédulo. O que passa na mente daquele que olha, aquele que observa, que vai na igreja, onde ele não entende nada do que está sendo falado. Como que ele vai crer? Como é que ele vai adorar ao Senhor? Como é que ele vai também fazer parte desse contexto, o contexto dos santos, né? Da mesma forma que Paulo estabelece a ordem da ceia, no capítulo 11, ele estabelece a ordem do culto, pois Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz, como diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Cada parte do culto tem sua função e deve edificar e alimentar os ouvintes, né? As confusões de crença dos coríntios estavam se refletindo agora dentro do culto, né? O culto já não tinha mais o projeto de glorificar e bendizer o nome de Jesus. Inclusive, o evidente problema com algumas mulheres que queriam falar, mas que provavelmente estavam causando mais divisões e confusões. No capítulo 11, Paulo fala para as mulheres não orarem ou profetizarem sem o véu. Ou seja, algumas mulheres faziam isso na igreja e ele não manda parar, ele manda usar o véu. No entanto, no capítulo 14, versículo 34 e 35, o texto mostra que provavelmente estava havendo um problema de insubmissão à liderança que levava algumas mulheres a falarem demais sobre assuntos que não edificavam. Se fossem diferentes, Paulo não as mandaria ficar em silêncio. O resumo é: tudo tem que ser feito com decência e ordem. Decência e ordem. Contemplar aquilo que foi feito por Jesus, entender, compreender o que foi feito por Jesus para mim e viver isso no relacionamento com meu irmão, para que todos cresçam olhando para a glorificação, né? E aí a gente vai entrar no capítulo 15, que fala exatamente sobre o desejo da vida eterna, as coisas que são mais importantes, né? E Paulo vai dizer assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa, né? E o que Paulo está dizendo? Qual que é o resumo dessa ópera aí? Né? Sejam sóbrios, porque alguns acham que culto é essa bagunça que está acontecendo na igreja de Corinto. Isso é uma vergonha. Né? Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, dentro da igreja e fora da igreja, e isso é uma vergonha, né, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa soberba, por causa da nossa ignorância e também por causa da nossa meninice. Né? No que Paulo vai desenvolver esse texto? Em ressurreição. Ressurreição é a tradução da palavra grega anastasia, que significa ficar de pé novamente, levantar-se de novo. A ressurreição do corpo é prometida aos que creem em Cristo, e no Novo Testamento essa é uma das doutrinas mais elaboradas, principalmente nos escritos de Paulo. E na carta aos Coríntios, Paulo descreve que as más conversações estavam fazendo esse assunto ser negligenciado entre os cristãos. Naquele contexto, muitas heresias já haviam surgido afirmando que não haveria ressurreição e que a vida era somente esta, nessa terra, sem perspectiva de uma transformação. Agora pare para pensar, para você entender que, de novo, essa mensagem está gritante dentro da igreja, irmãos. Ninguém quer ir para o lado de lá. E se alguém começa a ir para o lado de lá, a gente já segura, a gente vamos orar, não pode morrer, não, a gente vai ficar de luto, né? A gente vai ficar mal, a gente vai ficar depressivo, angustiado, porque fulano está querendo morrer, né? A gente perdeu a visão de Coríntios 15. A gente perdeu a visão da vida eterna. A gente perdeu a visão da verdadeira vida, né? Às vezes eu fico olhando a maneira como alguns cristãos lidam com a morte de cristãos, né? Paulo lidava com a morte de cristão
da seguinte maneira: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Né? Agora só me resta receber a coroa da vida que o Senhor vai dar de presente para mim. Né? Essa é a maneira de lidar com a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo fala que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E agora no capítulo 15, ele vai gastar 58 versículos, irmãos, para falar de ressurreição, para falar de vida eterna, para falar agora do prazer que a gente tem que ter na vida eterna. A gente, depois que Jesus pagou o preço na cruz, a gente está preparadíssimo para ir para a vida eterna, mas a gente tem o privilégio de viver a santificação. A gente tem o privilégio de viver a santificação na família, na igreja, na nossa vocação diária. A gente tem o privilégio de viver os nossos dons e talentos dentro e fora da igreja. A gente tem o privilégio de viver plenos no amor dentro e fora da igreja, sabendo que tudo isso é por causa da vida eterna. A gente ainda está na vida transitória, né? A gente tem a vida eterna, só que parece que está todo mundo com medo da vida eterna. Quando vem essa crise de pandemia, daí revela nosso medo e desespero, nosso amor desenfreado por este mundo, pelas paixões deste século. A gente descobre que a gente ama muito mais a terra do que o céu. Mas a justificação é para a gente amar muito mais o céu e não amar a terra. Não é amar mais o céu do que a terra, é não amar a terra. Né? Usar a terra como ambiente de adoração e proclamação do Evangelho. Né? E o dia que Jesus quiser levar, glórias a Deus, né? Sem luto. Né? Eu estou lutando contra a verdade de Deus, eu estou brigando contra a realidade. Né? Na verdade, o nosso luto é contra os pecados, né? Contra a carne, né? Luto contra a carne, luto contra as vaidades, né? Luto contra a ignorância, né? Mas não luto contra a vontade de Deus proclamar um servo para a vida eterna, né? Levantar um servo para a vida eterna. Né? Quando Deus levar você para a vida eterna, quando o Senhor nos transportar para a vida eterna, manda para a igreja cultuar, glorificar o nome de Deus. Você foi promovido para estar na presença de Jesus Cristo. Né? Avisa tua esposa, avisa teus filhos que você vai estar num lugar maravilhoso. Né? E Coríntios 15 fala sobre esse lugar maravilhoso. Né? Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos caminhar. A gente não pode negligenciar o assunto da vida eterna, irmãos. A gente não pode negligenciar o assunto da glorificação e da ressurreição. Fala, Isabel. A Adriana colocou assim: verdade, erramos em nossas vaidades, porque quando estamos no topo, achamos que isso é o mais importante. Aí esquecemos de dar atenção àquela situação que mais quer a nossa atenção. Muito bom, Adriana. Muito bom. Estou gostando muito da sua participação, viu? Parabéns, Deus abençoe, né? O que o Espírito Santo está fazendo no seu coração aí, né? Deus abençoe muito. É isso aí. Paulo refaz os fundamentos da graça para que o povo de Corinto se anime a profetizar como adultos, deixar de lado a meninice das línguas estrangeiras. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. A gente recebeu o Evangelho da Graça, né? O Evangelho da Graça mostra tudo que já foi feito aqui, mostra tudo que foi feito espiritualmente, né? Jesus venceu, irmãos. Não é possível que Jesus não tenha vencido. Não é possível que o onipotente, onisciente, onipresente não tenha vencido, né? O Evangelho é a proclamação da vitória. Jesus venceu. Ele é o vitorioso, né? Todo-poderoso, né? Aquele que está conosco, aquele que nos ensina diariamente, né? Através da palavra. Então a gente precisa reter a palavra, reter a palavra tal como foi pregada, a menos que a gente tenha crido em vão, né? A gente tem que refazer a nossa fé, as nossas convicções, a gente tem que refazer, né, as nossas convicções diariamente, né? Já acorda pensando que Jesus já cumpriu os propósitos santos e perfeitos do seu coração, e a gente está muito bem, obrigado, né? Antes de tudo vos entreguei que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Jesus já venceu, ele já é o Todo-Poderoso. Paulo nos faz lembrar do Evangelho, porque tinham se esquecido do Evangelho. O Evangelho que era a base das profecias, da pregação séria e madura. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. As Escrituras batendo na nossa mente, batendo no nosso coração, para a gente ser fundamentado pelas Escrituras. As Escrituras nos dão a justificação, exige e requer de nós com satisfação a santificação e exige e requer de nós amor pela glorificação.
Está tudo preparado, nossa casa está preparada. Imagina que você vai sair de férias e vai para um hotel fazenda maravilhoso, tudo pago, melhor comida, né? Melhor lazer, melhor adoração, melhor tudo, com a presença maravilhosa de uma pessoa maravilhosa aí. Aí você vai dizer, quem será essa pessoa maravilhosa? Vou passar um final de semana com quem? Com Jesus Cristo, só que não é final de semana, é uma vida eterna, irmãos. Numa casa maravilhosa, num ambiente maravilhoso, num ambiente de adoração, onde o personagem principal disso tudo é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então, muito mais importante do que desejar estar com as pessoas mais importantes deste século, né? Seja Raquel, Mateus, Isabel e Mariana, sejam os irmãos preciosos da Igreja Presbiteriana da Vila Maria, da Igreja Presbiteriana de Bananal, os amigos, né, que são tão importantes, né? Tão interessantes para a nossa comunhão, né, dos santos, né? Mais importante é Jesus, irmãos. Mais importante é a presença de Jesus. E essa presença deveria ser inquestionavelmente melhor do que qualquer outra presença. Por isso que Jesus, quando a gente fala no discipulado de quarta-feira, Jesus está mandando você deixar pai, mãe, esposa, filhos, né? Está mandando você deixar tudo, casa, deixar tudo por causa dele. E deixar tudo, irmãos, não é abandonar tudo, mas é consagrar tudo para a glória do nome dele. Você tem bens, usa para a glória do nome do Senhor. Você tem sabedoria, é para a glória do nome de Jesus. Você tem trabalho, não é seu, é para a glória de Jesus, né? Senão a gente fica vaidoso. E se a gente fica vaidoso, a gente se esquece de que a nossa vida não é aqui, nossa vida é lá. E todo dia a gente tem que ouvir isso, né? Principalmente do Espírito Santo, né? Que ouvindo o pastor falar isso também cansa, né? Que ouvindo os outros ficar cutucando isso na nossa orelha cansa. Então vai ler a Bíblia, que a Bíblia vai falar a mesma coisa. Vai ler a Bíblia, que a Bíblia vai nos colocar, nos posicionar para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Mas vamos caminhar. Os problemas relacionados à dúvida quanto à ressurreição de Cristo levam a uma conclusão importante. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé não vale nada. E aí a gente permanece dentro dos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que já foram, acabou, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, achando que somos felizes e orando para ser feliz. Na verdade, felicidade é a consciência daquilo que já foi feito. A felicidade, o amor, a alegria, a paz, o ânimo é a consciência daquilo que já foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. É a nossa justificação que nos conduz, então, a termos esperança não nessa terra. Se a nossa esperança em Cristo está limitada a esta vida aqui, se as nossas orações, se as nossas ações, se a nossa adoração se limita somente a esta vida, a gente é infeliz. Infeliz não, os mais infelizes. Aí você vai dizer, não estou bem, não estou feliz. É porque você está cobiçando e cortejando as coisas dessa terra, meu irmão. E Jesus está puxando as nossas orelhas para nos transportar para uma realidade de céu. E não realidade de terra. A terra nos puxa, nos atrai aqui para baixo e nos torna infelizes. Mas o Senhor nos levanta para olharmos e contemplarmos as realidades espirituais. Nós já somos os homens e mulheres mais felizes deste mundo, de todos os homens. Nós somos os mais felizes de todos os homens, porque Jesus já fez tudo o que a gente precisa. Jesus já deu tudo o que a gente precisa para viver amado, alegre, paz e animado, né? Amados, alegres, em paz e animados, né? Jesus já fez, irmãos. Agora a gente precisa tomar posse. Nossa vida devocional nos leva à gratidão. A gratidão nos leva à satisfação. A satisfação nos leva à santificação. E a gente vai viver em santificação sabendo que nem somos daqui. Olha que coisa mais linda. Que coisa boa, né? Viver isso dentro da igreja, viver isso fora da igreja, né? A realidade da ressurreição do corpo é ensinada por dois fatos. O primeiro é que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que havia morrido, né? Em outras palavras, ressuscitou e voltou à vida em forma física e não apenas em forma espiritual. Jesus tem um corpo lá no céu, né? Por quê? Porque você também vai ter. Segundo, é que teremos um corpo igual ao de Cristo, pois ele é o primeiro entre os que morreram, né? Ele é a base da nossa morte, né? Então você vai chegar no céu, né? Vai chegar espiritualmente lá no céu, depois vai aguardar a ressurreição dos corpos e vai receber de volta o corpinho transformado, 0 km, para ser usado eternamente em adoração e aprendizado na presença de Jesus Cristo, né? Vai aprender mais lá sobre a eternidade, vai aprender tudo sobre o que a gente precisa para continuar muito pleno, muito amado, muito feliz, muito alegre, muito animado com Jesus Cristo na eternidade, ok?
Por isso, a ressurreição do corpo implica em uma continuidade entre o corpo físico que agora temos e o corpo que teremos no futuro. O corpo ressurreto será um corpo físico. A gente vai ser um fantasminha lá no céu. Assim como uma planta surge diretamente a partir da sua semente, assim o corpo ressurreto é o mesmo corpo que foi semeado. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Okay? Na ressurreição, o corpo do crente se tornará como o corpo de glória com o qual Cristo ressuscitou e está lá, de onde todos os resultados do pecado, inclusive a morte, serão definitivamente removidos. Aleluia, glória a Deus. Né? É para o céu que a gente está indo, né? Para o céu preparadinho, uma casa maravilhosa, um quartinho separado, maravilhoso para você morar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais entraria no seu conceito de pensamento de coisa boa. Né? Eu penso assim, eu gosto muito de terra, de fazenda, né, de cavalo, de água, né, de árvores frutíferas, né? E para mim um lugar bom é ter um lugar para você andar, caminhar, andar a cavalo, uma casa boa, com fogão de lenha, né? Mas o céu é muito melhor. E o céu é melhor não pelo que tem no céu, mas por quem está no céu. O céu é melhor por causa de Jesus. Mas Jesus a gente já tem que experimentar hoje. Porque se a gente não experimenta de Jesus hoje, a gente não tem vontade nenhuma de estar com Ele na eternidade. Ou Ele é uma verdade, uma realidade hoje, ou Ele não é uma necessidade para o amanhã. E isso é complicado de explicar e é complicado de entender. Mas se Jesus não é tudo para mim hoje, não tem por que Ele ser tudo para mim na eternidade. Então a nossa oração tem muita relação em olhar para Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor ainda não é tudo para mim. Mas eu quero muito que o Senhor seja tudo para mim, né? E eu quero muito te achar nas linhas aqui das Escrituras, né? Eu quero muito te achar nas palavras aqui que o Senhor deixou. Eu quero muito te encontrar. Eu quero ser encontrado pelo Senhor no nosso tempo devocional. Trata o meu coração até que o Senhor seja tudo, né? Esvazia o meu coração de todas as necessidades, até que o Senhor seja a minha única necessidade e as necessidades secundárias sejam supridas no Senhor e sejam para a glória do seu nome. Isso é uma boa oração. É uma boa oração, né? Vale essa oração, vale a gente pensar nisso, né? E lutar a favor disso, né? Paulo reafirma e relembra esse assunto tão importante, principal da mensagem dos Coríntios: a ressurreição, o governo e a nossa ressurreição, a transformação no dia final. A base da mensagem que eles deveriam ensinar é trazida à memória e os homens maduros podem então profetizar, pregar, ensinar na autoridade, com a autoridade que Jesus deixou, caminhando em vitória. Graças a Deus. Último versículo, os dois últimos versículos do capítulo 15. Graças a Deus que nós temos a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho nunca será em vão. Que lindo, né? A gente está trabalhando, servindo, entendendo justificação, vivendo santificação, entendendo justificação, vivendo santificação. Mas Deus tem algo maravilhoso reservado para nós. Nosso trabalho não é em vão. Já temos nossa casinha preparadinha para morar na vida eterna. E fechando, capítulo 16 traz considerações, fechando agora a carta aos Coríntios, né? Paulo orienta sobre as ofertas para Jerusalém, o desejo de estar com os coríntios, orienta acerca de Timóteo para que o recebam muito bem, fala sobre Apolo, os lembra do ministério com amor, sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé bíblica, portai-vos varonilmente dentro e fora da igreja, se fortaleçam, todos os seus atos sejam feitos tendo como base a cruz, o amor ágape, o amor incondicional, o amor do Senhor Jesus Cristo por vocês. Né? Que fechamento maravilhoso, irmãos. E Paulo ainda fala sobre a casa de Estéfanas, sobre Acaio, e define esses amados irmãos assim: eles trouxeram refrigério ao meu espírito, e também trazem refrigério ao vosso. Reconheçam homens como estes, que trazem refrigério, homens que ensinam a verdade, homens da comunhão dos santos que levam a gente a entender o amor de Cristo. Eles eram referência de cristãos maduros, que trabalhavam para a edificação do corpo de Cristo. Paulo finaliza a carta com as típicas saudações e desafios. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata.
A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Se alguém não entendeu o amor de Cristo, se alguém não se relaciona ainda com Jesus, se alguém não entende, não vive, seja maldito. Mas a igreja, Maranata, Senhor, volta, Senhor, volta. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. E agora a gente vai para a aplicação. Precisamos sempre ser maduros para não nos empolgarmos com os modismos vaidosos e infantis dentro e fora da igreja. Precisamos do conhecimento do amor. Dons sem amor e sem objetivo não transformam a vida de ninguém. Dons verdadeiros, no entanto, são refrigério na vida da liderança da igreja, na vida dos irmãos, na vida das pessoas de dentro e fora da igreja. É necessário resgatar os valores da palavra escrita diariamente, fugir da infantilidade, da imaturidade que cerca a vida daqueles que não têm um fundamento bíblico sólido e ouvem as más conversações da imaturidade. Venho lembrar-vos do Evangelho. Venho lembrar-vos o Evangelho e, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Paizinho, nos ensina, aplica essas verdades de maturidade espiritual, Senhor. Teu amor, teu investimento na cruz, tua justificação. Nos empolgue, Senhor, a vivermos espiritualmente, Deus, abandonando toda a carnalidade para glorificar e bendizer o teu nome que é santo, Senhor. Nos torna, Deus, cada dia mais conscientes, Deus, mais maduros. Nos dê conhecimento através da vida de intimidade, Pai. Desenvolve em nós muito amor pelo Senhor e as demais coisas, Pai, serão acrescentadas do seu jeito. Nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar? Logo, logo os irmãos também estarão conosco. Um forte abraço, saudade de todos. Deus abençoe.